Boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma segunda-feira com a nossa live, a live de milhões. Conversa de pais e filha. Hoje vamos dar sequência nessa questão de relacionamentos, né? Estamos aqui já desde o mês de junho, falando sobre relacionamentos. E hoje estamos dando prosseguimento, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema que é tabu para muitas pessoas, que é pouco falado, mas que é extremamente importante, que é a sexualidade do casal. Vou chamar eles aqui agora, maravilhosos, meus parceiros de live. Enquanto isso, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Que bom estarmos aqui. Boa noite a todos. Vocês estão aí assistindo agora, ao vivo, e assistindo em qualquer momento que você estiver. É um prazer ter você por aqui conosco. Olá, boa noite. Que prazer estar aqui mais uma vez. Grande beijo para você. Você que está chegando, entrando aí agora, seja muito bem-vindo. E seja compartilhando, enviando esse aviãozinho aí para os seus seguidores, seus amigos aqui das redes sociais. Seja aí divulgando, vai ser um papo muito legal, muito interessante, muito importante. E com certeza vai estar só contribuindo aí, essa troca de hoje. Muito obrigada a todos que estão entrando. Enquanto a gente está iniciando aqui, você pode estar enviando, igual a minha mãe falou, enviando para as pessoas que você acha que pode gostar desse conteúdo. Hoje nós estamos dando prosseguimento à série falando sobre relacionamentos e hoje a gente vai falar sobre a sexualidade do casal. Mas antes da gente começar essa live, temos uma coisa para mostrar para vocês. Olha aqui, galera! Nosso recebido de milhões, aqui ó, a caneca. Caneca exclusivamente do melhor trio do mundo. Foi um carinho da nossa tia Selma. Sim, ela gosta muito da nossa live, sempre entra aqui, sempre compartilha, ela sempre participa. E ela, por um carinho com essa live, por gostar da gente, ela fez esse carinho aqui. Inclusive, você que tá aí, se você quiser mandar, quiser mandar, fique à vontade, né? A gente não nega nenhum. Não, a gente é humilde, recebe qualquer presente também. Não precisa ser uma caneca top dessa, não. Pode ser qualquer coisa que a gente vai ficar feliz também. Pode ser umas comidinhas também. Pode, com certeza. Eu, meu pai e minha mãe aqui, ó, na live. Muito top essa caneca. E ela adivinhou que a gente aqui em casa gosta muito de caneca, né? A gente tá sempre tomando uns cafezinhos com leite, um cafezinho nas canecas. Top, top. Oi, tia Laudiene. Bem-vinda. Beijo, tia Laude. Te amo. Bem-vinda, tia. João Paulo, bem-vinda. Marcelene, bem-vinda. Cada um de vocês. Daniel, Deus abençoe vocês. Todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre sexualidade do casal. Esse é um tema que ele é extremamente importante. Eu digo que é um dos pilares, né? Vamos dizer assim, do relacionamento é a sexualidade. Uhum. E é pouco falado. E às vezes que é falado com muito tabu. Então hoje nós vamos falar aqui e ninguém melhor, ninguém no Brasil nem no mundo melhor para falar do que esse casal aqui, que é 28 anos de casado? 29 já, caminhando para 29. Vai fazer 29 agora em novembro. Vamos fazer 29 anos de casado. E quantos anos aqui? Faz o quê? Uns 20? Mais, né? Uns 20 anos que vocês aconselham casais? Deve ser mais. Tem bem mais. Mais um pouco. Ó, de aconselhamento parental aí, conjugal. Então vai Tem 22 anos que eu fui ordenado pastor. Mas antes de ser pastor ordenado, eu já trabalhava no ministério da igreja, já visitava pessoas, já cuidava, eu mais sua mãe, a gente já visitava casais, já visitava família, já aconselhava. Mas há 22 anos atrás, fez agora, em julho, dia 15 de julho,
é o aniversário de 22 anos da minha ordenação da pastor. Top, top. Então é esse tempo todinho aí que tá aí com experiência, vamos dizer assim, aconselhando casais e tudo. E nessa leva aí desse tempo, muitas foram as reclamações, imagino, que vocês Com têm certeza. escutado que envolva a sexualidade. Com certeza. E sempre, né? Sempre, a maioria dos casais. Sim. Isso porque, gente, é falado muito, não, assim, é pensado que a sexualidade é exclusivamente o ato sexual. E não é. A sexualidade engloba muitas outras questões, né? E hoje a gente vai falar sobre elas aqui. Como você ter uma saúde na questão do seu relacionamento, da sua sexualidade com o seu cônjuge, né? Vamos dizer assim. Muitas pessoas reclamam da sexualidade, mas não olham o que está por trás, né? Qual que foi a experiência, na experiência que você tem como aconselhamento, papai? O que você diz sobre isso? Eu acho que hoje muitos casais perdem a oportunidade de viver uma vida sexual saudável, prazerosa, por causa dos tabus que carrega, por causa da falta de informação, mesmo vivendo no mundo, na época da informação, na era da informação instantânea. Muitas pessoas não sabem, muitos homens principalmente, não estudam sobre isso, carregam aprendizados que aprenderam na rua, que aprenderam com outras pessoas que também não sabem muita coisa, ou que aprenderam, pessoas se envolveram na prostituição, conheceram com o sexo com mulheres pagas, com sexo pago, e trouxe essas coisas para o casamento, e ele não conversa sobre, nem sabe muita coisa. Então, eu acho que tem gente que perde essa oportunidade de crescer junto, porque eu acho que a sexualidade, assim como qualquer coisa no relacionamento, é algo construído. A gente vai construindo, vai conversando, a gente vai amadurecendo, se constrói uma sexualidade prazerosa e saudável. Mas muitos casais, por falta de diálogo, por causa do tabu, não conversam sobre. Perdem a oportunidade de crescer, de experimentar, de viver, de aproveitar uma vida sexual prazerosa, porque deixam de conhecer sobre. E carregam tabus, carregam um peso, parece que quase que pecaminoso, principalmente para as pessoas religiosas, né? Quase que pecaminoso falar sobre isso. Mas quem nos fez com nossos órgãos genitais, com nossos hormônios, com nossos desejos, foi Deus. Então nós fomos feitos assim. Isso é natural nosso. Isso foi feito para que a gente desfrute mesmo com o outro. Eu acho que conversar sobre, se informar e conversar um com o outro é a grande falta, a grande necessidade que existe em quase todos os relacionamentos hoje. Das pessoas quebrarem o tabu e poderem falar sobre isso. Conversar sobre o que gosta, sobre o que não gosta, sobre aonde tocar, sobre como fazer. Eu acho que muitos casais não conversam sobre isso. E vão guardando. E às vezes, não só sobre o que gosta e o que não gosta. Às vezes pode falar também por que não gosta. Exato. Eu fico desconfortável, ou isso me lembra tal momento que foi ruim. Às vezes a pessoa tem um trauma. E talvez o casal pode passar por uma terapia junto nesse sentido para viver bem melhor aquele momento, né? Isso. Com certeza. É buscar conhecimento sobre nos lugares certos, com pessoas certas. Né? Exatamente. Porque às vezes até fala sobre, mas com pessoas erradas. Porque cada um chega numa roda, cada um quer mentir mais do que o outro, né? Cada um quer ser mais um fodão, aí começa a fantasiar e mentir coisa. Aí, o que mentiu ali pro outro e fantasiou, vai um outro que não tem conhecimento, não buscou algo sobre o assunto, sobre suas dúvidas, sobre a sua intimidade dentro de casa, já chega em casa com um turbilhão de informações erradas. Né? Já vem assim, às vezes, antigamente, as pessoas aprendiam muito de ouvir falar, ouviam a roda, ouviam o pai, ouviam o avô, ouviam a turma de homens lá no serviço, turma de peão, uma turma lá no campo, né, trabalhando. Aí lá ia só os comentários, cada um mais fodão do que o outro. Ninguém passou, bora aprender, a gente precisa conhecer, né? Mas hoje, já a evolução tá aí.
nós avançamos, nós crescemos, bora ter conhecimento de verdade, né? Nos despir, falar, se está acontecendo algo que não está muito legal, vamos buscar ajuda nas fontes certas, né? E não assim, às vezes ficarmos tapeando, tampando o sol com a peneira por uma necessidade que está acontecendo aí, e às vezes a gente está aí mascarando. Tem muitos casais que mascaram suas necessidades por vergonha de se despir de um para o outro ou fora, com quem pode mesmo ajudar, né? Sim. Ambos vêm pro relacionamento, seja ele casamento, namoro, tudo, vem com expectativas essas que foram construídas desde a infância, né? Mulheres vendo filmes românticos e livros românticos e filmes da Disney, que o príncipe faz aquela coisa toda, então a mulher fantasia o carinho, a fantasia não, ele tem expectativa no carinho, naquela coisa de príncipe e princesa, ou naqueles filmes românticos que o homem luta, que o homem faz aquilo que o homem agrada, e traz flores, e tenta e tudo. E o homem, hoje também, isso é uma coisa masculina e feminina, mas no geral, mais homem, tem acesso à pornografia muito cedo. Então, qual que é a educação sexual que ele recebe? Filme pornô. E aí ele acha que ele é educado, ele é ensinado a achar que o sexo bom é aquilo ali. O legal se não tá daquele jeito ali, o que funciona se não tá daquele jeito ali, então não tá bom. Se não tá gritando daquele tanto, se não tá fazendo todas aquelas estripulias, né? De canguru perneta a lustre, então quer dizer que não tá bom. Então já vem o que espera já é diferente. Então já chega chocando. E aí vem a primeira vez do cara, nem o cara é o príncipe e nem a mulher, né? É aquela dama espetacular na visão do cara. E aí ambos se frustram. E às vezes, mesmo tendo tido... Oi? E às vezes, mesmo tendo tido várias relações antes de casar, ele não aprendeu nada, ou ela não aprendeu muita coisa. Eles só tiveram relação sexual, mas não amadureceram nisso. Eu acho que o casal precisa aprender a construir sua sexualidade, que é conversar sobre isso. Papai. Por quê? Porque independentemente de ter tido um parceiro sexual só, ou vários, ou 1000 parceiros sexuais, cada relação ela é construída. É uma dinâmica. Ele pode ter aprendido com 10. Ele vai ter que aprender de novo com a 11ª. Exatamente. E vai ter por quê? Porque é o que funciona entre os dois. É o que é bom junto. O que é bom para ambos. Porque o casal está ali. Né? Nem a mulher para servir o homem e nem o homem para servir a mulher. É algo satisfatório para os dois. E o que é legal para nós dois, então? O que não é legal? O que não funciona? O que funciona? Né? O que não tá tão bom? O que está trazendo dor? O que está trazendo constrangimento? O que está trazendo, assim, não tanto prazer para essa relação, não tanto desejo. Vamos conversar sobre, né? Conhecimento dentro dessa relação, dentro desse casal aí, ambos se conhecerem, falar, porque o sexo não é só feito, ele é falado também, né? Com certeza. E quando ela fala falado, gente, é falar sobre, não é as palavras faladas no momento, não. É falar sobre, eu acho que o casamento precisa disso. A mulher falar, o homem falar, ter liberdade de falar e de ser ouvido, de ouvir, ter tranquilidade para ouvir sobre o que eu gosto, aonde eu gosto que me toca, como eu gosto que me toca, o que eu gosto que faço, o que eu não gosto, onde não foi bom, isso aqui não. Que às vezes a pessoa está tendo, no afã de agradar, está fazendo algo errado. Ou no afã de se servir, ele está fazendo algo que não agrada o outro, mas ele está se servindo. Então, conversar sobre isso, construir uma sexualidade é muito importante. Porque, como você disse, a sexualidade não é só o ato sexual em si. Desfrutar do prazer juntos, desfrutar desse momento prazeroso juntos, E, às vezes, vai muito mais do que o sexo. A cumplicidade, essa nudez de almas que eu, às vezes, falo aqui, de você... falar, a Marcelina falou que às vezes um fica querendo que o outro adivinhe o que ele gosta. E realmente,
Não se adivinhe. É o ditado antigo que a minha avó falava, né? Ruim, Minha avó dizia sempre, ninguém sabe o que o calado quer. Então, você ter a liberdade, um relacionamento maduro, é um relacionamento onde eu tenho liberdade de falar sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, falar sobre os meus fetiches, as minhas fantasias. Papai. Sim. Liberdade para falar sobre e maturidade para ouvir. E para ouvir, exatamente o que eu falei, liberdade para falar e maturidade para ouvir. Você pode falar, você tem que estar pronto para ouvir também. Com certeza. E tentar entrar num consenso ali. E nem sempre quer dizer que tem pessoas que vão ter fantasias diferentes que o outro não curte. Então você conversa sobre isso para que vocês construam juntos. Tem coisas que talvez é uma fantasia mesmo, mas que não vai rolar. Às vezes é só eu que tenho umas loucuras aqui comigo, mas que a minha esposa não é. Esse aí comigo não dá. Então, eu não posso. Aí vai inventar algo na hora, pensando que vai surpreender, vai ser um desastre. Faz aí dar um problema. Então, não é porque é uma fantasia minha que ela é obrigada a realizar. Se fere ela, se machuca, se causa algum trauma nela, então é melhor abrir mão disso. Mas a gente pode conversar sobre. Ter a liberdade de conversar, de construir a sexualidade, de tentar ser da melhor forma possível algo prazeroso e algo que a gente vai desenvolvendo a cada dia juntos, né? Conversando, nem ouvindo. Nem todos os desejos precisam ser realizados, mas todos eles têm que ter a liberdade de ser falados, ser discutidos, ser expressados. Exatamente. Até porque a partir desse desejo, mas eu acho que se a gente adaptar ele assim, a gente pode melhorar ele, né? De acordo com fica assim, melhor, talvez. Aí, pode ter alguém que já adentrou aqui ou que vai assistir essa live, pode estar pensando assim, e para aqueles que nunca gostou, né? Eu nunca gostei, faço por fazer, não, esse negócio para mim é uma canseira, que chega, que vem fulano querendo, passando aquela mãozinha, já vem querendo, né? Porque existe, né? Então, e é mais comum do que se imagina. Do que se imagina, então, assim, exatamente. Sobre isso, ter a liberdade, olha, não é você, sou eu, não tenho desejo, não tenho vontade. Aí é hora de buscar. Por quê? Da onde que vem isso? Aconteceu algo? Existe alguma trava, algum bloqueio, alguma crença, né? Existe algum trauma? Algum trauma. Então, vamos às vezes, disso. Nem sempre o trauma é um abuso. Às vezes, qual que foi o primeiro contato que aquela pessoa teve com esse assunto? Talvez foi alguém falando que foi ruim demais, que, às vezes, antigamente, usou, era um depósito, fez o que quis com ela e foi embora. Então a pessoa já cresce com aquilo no subconsciente. Tô sendo usada, tá fazendo o que quer de mim. Já cresceu, já veio para essa relação com algo na cabeça que é algo ruim, que sexo é algo ruim, que sexo é para servir, né? E não é algo prazeroso, algo gostoso. Aí, não tenho nada. Então vamos lá, tem outra hipótese. Pode ser que seja o hormônio tá lá embaixo. Fisiológico, né? Mas você falou, pode ser fisiológico também. Então, talvez se procure um psicólogo para tratar sobre isso, talvez se procure um médico. Um ginecologista, ou... Isso. Ou talvez se converse, né? Se conversando também se resolve muita coisa. Às vezes os dois conseguem resolver. E nesse caso, não é só no caso da mulher. Existe no caso de homem também. Uhum. Não é que ele deixa de ser menos homem. Meu Deus, eu não sou assim, como diz a minha sobrinha, louquíssimo por sexo o tempo todo e tal. Parece que eu gosto quando começa a fazer, mas se a gente não tem um empenho da outra parte, comigo vai passando. Pode acontecer, mas pelas mesmas formas. Às vezes acontece, pode fazer alguns exames, a libido masculina também pode estar lá embaixo, porque está em falta de hormônio. Com certeza. Né? Tudo isso tem que ser averiguado. E para homem isso ainda, muitas vezes, é um tabu ainda maior. Né? Porque tem vergonha de falar assim, olha, parece que não tô com muita vontade, se a gente passar aí tantos dias para mim, né? Aí ele pensa que vai ser menos másculo se ele não tiver ali viril o tempo todo. Mas não, isso aí é algo a se conversar, algo a buscar ajuda. Aí eu preciso de ajuda. É tão complicado que tem cara que mente, né? Ele passa 15 dias, às vezes, sem ter relação sexual com a esposa, mas batendo um papo para as pessoas, para os amigos, lá em casa é 3 vezes por semana, lá em casa é 4 vezes por semana. Todo dia.
Todo dia. Uma é todo dia. Que é umas mentiras, às vezes porque se criou esse tabu que o cara tem que ser esse cara. E às vezes você vai. Aí se preocupa muito com a quantidade e se perde, às vezes, na qualidade. Né? E eles vivenciar isso. Isso Igual eu estava falando mais cedo com vocês. Que a quantidade de vezes que se um casal tem em relação não é claramente, assim, claramente não é a palavra que eu usar, não é definitivamente um indicativo de que a relação tá boa ou ruim. Exatamente. Às vezes tem casal que faz menos vezes, mas a relação tá melhor, tá mais sólida, do que casais que fazem, às vezes, todos os dias, com um dos dois tendo aquilo como obrigação, ou por medo de que se eu negar dentro de casa, vai procurar na rua, ou por medo de que, eu tenho que fazer isso aqui porque meu marido gosta, ou minha esposa necessita. Não, gente, olha, então assim, não é principalmente um indicador. Se tá tendo ou não tá tendo desejo sexual, nem sempre é um problema da relação. Mas cabe ao casal junto buscar a fonte desse problema. Descobrir, exatamente, descobrir a fonte para buscar a solução. É descobrindo qual é o problema que se encontra a solução. Com certeza. E não capiando, não fazendo de conta que ele não existe também, né? Ou ficar fingindo. Ou ficar fingindo. Maravilhoso, só para não... não, quem vai pensar de mim? Se eu como se diz, eu não fizer... Ele vai achar que eu não gostei. Aí fica parecendo os gatinhos em cima do telhado. Mas ele, na real, não tá nada. Só para uma performance, né? E não é a performance. Tá meia boca que só e tá lá gritando e tal. Gente, até porque tem casais que vai desenvolver uma intimidade, até uma sexualidade, mesmo depois de já não ter muita virilidade mais. Mas conseguem ter o prazer juntos. Na velhice, para a gente desenvolver o carinho, a carícia. Essa cumplicidade também é prazer. Claro. Eu acho que é fundamental. Hoje à tarde eu encontrei um amigo meu e ele estava com a cabeça raspada. E eu dei vontade de chorar quando eu vi aquilo. Porque ele está passando um momento difícil com a esposa, ela está enfrentando um câncer e ela precisou rapar a cabeça. E ele rapou junto. Eu falei, que top, parabéns ele na hora por ter dado esse apoio. Eu achei fundamental aquilo ali. Eu acho que isso aí é algo forte entre o casal. E nós cremos e estamos orando para que logo ela vença isso. Eu acho que isso aí vai ficar marcado no coração dela. Com certeza. Isso fortalece. Eu fiquei com vontade de chorar de emoção ao ver o amor dele demonstrado naquela atitude. Aquilo ali é algo que vai ser prazeroso para os dois viverem isso, para ela perceber o amor, o apoio dele, né? Eu acho que isso são coisas que o casal vai construindo junto. Isso é maravilhoso. Aqui, ó, a Marcelene colocou aqui, ó. Tem gente que quer uma fórmula mágica, mas não existe. Cada um tem que construir sua história. Exatamente. E a minha mãe falou aqui um ponto, minha mãe falou assim, ó, sobre pessoas que nunca sentiram, né? Essa questão fisiológica pode vir no decorrer também. Assim, gostava antes quando até parou de ter desejo. Não tem outra coisa que explique essa falta de desejo, então pode olhar os hormônios, que pode ser isso também. Mas, gente, tem muita coisa que pode vir atrapalhar, além de ser fisiológico. Pode ser traumas, pode ser uma mágoa. Às vezes, dentro de um casal, um feriu o outro com palavras ou com atitudes. E a pessoa está tão ferida, não fala sobre a ferida, não expõe a ferida para poder vir a sarar, mas aquela ferida ali não está fazendo ele ser pleno na vida sexual. Quando você tem um relacionamento duradouro e em algum momento foi miando aí, foi murchando essa vontade, cabe a você investigar. É investigar mesmo, igual... Identificar. Da onde veio? É igual aqueles detetive. Quando foi que começou? O que aconteceu nessa época? Né? Assim, como que era antes quando era bom e como que é agora? Porque às vezes tem casal que não investe em outras coisas, quer investir só na sexualidade, achando que a sexualidade vai refletir um relacionamento bom. E na verdade não é. É o relacionamento bom que se reflete na sexualidade. Tem casais que quando o trem tá tenso, tem uma briga, ele quer resolver o negócio sem conversar, sem falar sobre aquilo.
já vai para uma relação sexual. Deita os dois na meio de mal, aí já tem 2 dias que não conversa, tem um dia, sei lá, aí começa a passar a mão no outro, começa a se alisar, dali a pouco tem uma relação sexual e pensa, já tá de boa. Não tá de boa. Não é isso. Aí, sem falar sobre o problema... Sexo não é para isso. Não é para resolver intriga e falar assim, tava ruim, mas agora nós já tivemos um relacionamento bom, um sexo legal, ficou bom. Dali agora já estamos conversando, já sai dali de boazinha, já sai ali trocando beijinhos e tal. Nossa, foi muito bom. Mas e aí? O trauma, o problema continua. Sexo também não é para isso. Não é esse indicativo. Não, se teve relação sexual, tá tudo certo entre nós. Às vezes não tá. Às vezes até tendo um sexo bom, tem uma ferida guardada no coração que ela vai aparecer de novo, doer de novo amanhã. Então não se resolve assim também. Sexo não é um resolvedor de problemas. Sexo é um desfrutar dentro de um casamento, de um relacionamento maduro. Mas ele não tira a responsabilidade da gente respeitar, da gente dialogar, da gente conversar, da gente resolver problemas. Ele não tira essas... Tem pessoas que acham que porque ele é um cara bom de cama ou porque ela é boa de cama, já resolve tudo ali. Não resolve tudo ali. Esse, igual você falou no princípio, ele não é um indicativo às vezes, porque tem pessoas achando que não, a gente tá transando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, tá tudo certo. Mas às vezes tem alguém transando e com o coração machucado. Que nunca caiu. E às vezes tá com o coração machucado, tá com feridas na alma, tá cheio de travas e não tá bom aquele relacionamento. Até porque a sexualidade, o sexo em si é um dos pilares apenas. Ele não é com certeza, né? Fundamental da relação. A sexualidade envolve um conjunto de coisas. Aí você resolve as coisas no sexo. E aí? Aí quando acabar o sexo? Como é que vai fazer para resolver? Né? Aí não tem mais o que resolver, né? Na velhice você já não vai ter sexo, e aí? Porque vai chegar um ponto que o que vai levar, o que vai durar, o que você vai colher lá na frente, vai ser aquilo que você construiu ao longo. Né? Com certeza. Muito além do sexo. Aí se você pensou que a relação boa foi só em cima do sexo, do ato em si, aí quando não tiver mais, não aprendeu conhecer, não aprendeu ter outros prazeres, um diálogo legal, uma troca de carinho legal, não aprendeu ter beijo sem ter sexo, abraços sem ter uma conexão sexual, alguns falas de carinho sem ter uma conotação sexual, e aí? Então, se tudo se resumir para o sexo apenas, e quando findar? Então, assim, a sexualidade, ela envolve muito além do que se resume. O ato sexual, ele é só um reflexo de toda a sua vida, de todo o seu dia a dia, do levantar, do falar, de um telefone, de uma mensagem, de um abraço, de um carinho, de um comer junto, de uma risada junto, de uma troca, dessa troca do dia a dia. Então, vai funilar ali na relação. Né? Então, é algo que tem que ser cultivado. Uhum. Exatamente. Assim, tem casais que nem se conhecem. São estranhos vivendo da mesma casa. São estranhos casados. Você que está assistindo a gente e que é casado ou que tem um relacionamento, enfim, pense sobre isso. Você sabe, você conhece seu cônjuge, você conhece seu parceiro, sabe do que ele gosta, do que não gosta, e sabe do que não gosta, você sabe por que não gosta? Sabe como é que foi? Você escuta ele, sabe o que deixa ele feliz, o que deixa triste. Tem mulheres que ficam com preguiça até do carinho do cara. Por quê? Uhum. Porque sabe que o carinho normal tá vindo só com conotação. Com conotação sexual. Não tem um carinho no volta do dia. Não tem um beijo se não for na hora que vai ter relação. Não tem você tá linda, sabe? Sem falar de maneira sexualizada. Infelizmente é exatamente isso. Carinho também. Tem muitos, principalmente do lado masculino, homens que quase que ignoram a sua esposa no dia a dia. Aí quando ele vem, já começou a passar a mão nela, já começou a dar um beijinho, aquilo em vez de ser algo positivo, se torna negativo. E ela já vai lá, já vem querendo. Mas ele só se aproxima dela. Ele só se aproxima pro sexo.
Aí, tipo, é exatamente isso. Aí, quando ela não quer, ele ainda acha ruim, porque que a mulher não quer. Mas ele não cultivou. O cara só chega na esposa dele, ou ele só tem um carinho, quando ele vê dar um beijinho, ele já tá já preparado. Opa! Então, ele não é algo que se constrói, que se vive no dia a dia. Isso que a Raquel falou aí, ó. Dá um beijinho sem conotação sexual, dá um abraço. A Gabi falou, já vim querendo, né? Quando a mulher vê isso, faz... porque tem mulher que, assim, quando ela vê isso, ela já fica triste. Ela já fica, já dá uma revolta nela, que ele não falou nada. Né? Porque, tipo assim, é um cara que não tem carinho. Ele só quer sexo com ela. Ela se sente meio que um objeto. Quando ele tá satisfeito, ele fica no canto dele. Mas aí quando ele tá, vamos dizer assim, carregado e quer dar uma descarregada, aí ele usa ela. E aí, como ele usa ela, ele começa... que fazem a força. E aí isso é muito ruim. A Marcilene falou aqui agora sobre que o relacionamento conjugal, a sexualidade, ela tem que ser cultivada, alimentada um no outro, né? E isso é algo fundamental. Que quando você cultiva, você alimenta, você cuida um do outro, ambos estão com essa conexão, ligados um no outro o tempo todo. Né? Sente a falta, sente o desejo, sente a vontade de estar junto e ter momentos de intimidade prazerosos. Pensa, fica ali, ó, ela em casa, ele no serviço, pensando, mentalizando aquilo, porque é algo cultivado. Né? E dentro dessa relação que é cultivada esse carinho, esse cuidado, e tem também a questão do respeito, de respeitar o outro na relação, que é fundamental, né? A partir do momento que você respeita, você cativa do outro a admiração também, porque é algo que é fundamental para a relação, essa admiração. Nutrir, alimentar isso. Porque é muito ruim você relacionar com alguém que você não tem essa admiração, não tem essa saudade, não tem esse prazer em estar perto, né? Porque, assim, sexo por sexo é feito em qualquer lugar, com qualquer pessoa, mas dentro da relação existe essa troca de alma, de sentimento, né? Essa nudez de alma que você entrelaça. Não é apenas um encontro casual, vai lá, faz uma transa e cada um vai embora. É só ali corpo com corpo. Agora, a rotina do cotidiano, no casal, que se alimenta, que você nutre isso, vai muito além de corpos que se penetram. Vai muito além disso. Né? É mente, é alma, né? É coração dentro. Aí fica muito melhor, né? Essa questão da admiração que você disse um pelo outro, por exemplo, no meu caso com você, tem muito a ver com as coisas que você faz, mas tem muito mais a ver comigo, como eu encaro as coisas que você me faz. Às vezes eu posso te admirar por coisas, ou não admirar por coisas boas que você faz, porque depende de mim também. Não é só no outro, não é só colocar no outro a responsabilidade. Eu não admiro ele porque ele não tem nada. Às vezes, a gente, por mágoas guardadas, você começa a guardar rancor, você começa a perder admiração. Como alguém já disse que lá na sala secreta do nosso coração, você tem a sala da apreciação e da depreciação. Você começa a visitar muito a sala da depreciação e vai se esquecendo das coisas boas que o outro tem. Isso também corrói o relacionamento, corrói quando você começa a não ver mais o que o outro tem de bom. Eu via isso, mas eu não vejo mais. Eu vou alimentando sempre, me alimentando daquilo que você faz que eu não gosto. E vai ficando tão forte se eu não tomar cuidado, que eu começo a não ver o coisa de bom que você faz. O que me marca é o que você faz de ruim. Então tem a ver com você, mas tem muito mais a ver comigo. De como eu encaro as coisas que você faz. De às vezes perceber o que você tem de bom. Né? Você, é claro... Pode terminar, que eu ia falar sobre um comentário que chegou. Tá. Assim, às vezes eu perco a oportunidade de viver com você, de admirar coisas boas que você faz, porque as coisas que me machucam, as coisas que eu não gosto, estão falando tão alto que eu não consigo ver mais, que eu não consigo mais olhar para você com os olhares que eu olhava antes. O que você faz de ruim vai ficando tão forte, eu estou tanto tempo na sala da depreciação, que eu começo a não ver mais o que você tem de bom. Exatamente. E aí, como que vai desenvolver um relacionamento saudável com essa pessoa?
eu vou perdendo a capacidade de enxergar o que você tem de bom. E eu começo a te depreciar. Daqui a pouco eu tô já dando ranço. E aí tem casal que são inimigos íntimos, sabe? Gente que tudo no outro dá ranço nele. Tudo que o outro faz já mexe, porque ele não consegue mais enxergar o que o outro fez. O que ele tem de bom? Nem sei. Porque o que ela tem ou o que ele tem de ruim está falando muito alto, porque eu estou alimentando isso. Né? Exatamente. Aqui, ó, a Márcia falou, ó, boa parte dos homens tratam mulher como cachorro, briga o tempo todo e quando quer, a mulher tem que ir rindo e abanando o rabinho. Gente, isso acontece muito. E esse pensamento, ele vem lá desde a época da escravidão. Que é aquele negócio de minha pessoa, então tem que me servir, tem que fazer o que eu quero, sabe? Uhum. Isso, daí vem a expressão não é usada hoje, a grande maioria das pessoas com esse intuito, é usado de forma carinhosa e tudo mais, mas minha mulher, tem cara que vê literalmente esse minha mulher como sendo uma... Objeto. E é propriedade dele. Objeto. Entendeu? Mas então, eu não tenho a visão antigamente era exatamente isso, né? Então, assim, eu não tenho que cultivar isso em você. Eu não tenho que te tratar bem. Você é meu objeto, eu uso, eu faço o que eu quero. Infelizmente, isso é um pensamento, assim, mesmo que às vezes subconsciente, inconsciente, ele é recorrente. E a mulher não vai querer. E ele é tão vivo hoje em dia, você quer saber? Por que existe tanto feminicídio? Porque o cara acha que a mulher é uma propriedade dele, que quando ela não quer mais, ela se magoou e feriu, então ele mata. Não, você é minha. Não vai ser meu, eu vou matar. Não vai, porque eu não vou ceder você para outro. Aquele negócio que gosto tanto de mulher que passei uma pro meu nome. Tem muitas expressões machistas hoje em dia que elas continuam, sabe? O cara, por isso que o cara mata. Por que ele mata? Porque a propriedade dele, é egoísmo. É algo meu, é uma propriedade minha que está indo embora. Então, se não é mim, não vai ser de ninguém. Sabe? Ele se sente ferido. Até o cara que trai, ele tem 2, 3 amantes. O dia que ele descobre que a mulher dele traiu ele também, ele quer matar ela. Ou que uma das amantes, às vezes. Então, ou que uma das amantes tem outro amante, aí ele quer matar. Sabe? Então, hoje a gente ainda vive esse tempo desse tratar a mulher como propriedade. E é tão ruim isso, né? O Wilson está falando aqui que é muito, muito importante o assunto. Obrigado, Wilson. Mascapel é nossa amiga, Raíssa. Não sei se você lembra dela. Tá lá no Mato Grosso hoje. Eu sei quem é. Sabe quem é? Gente boa, né? Nossa amiga de muitos anos, Fernando Mascapel. Então... A questão da sexualidade do casal, igual a gente está falando desde o início, é uma coisa construída. E essa construção, o que diferencia um relacionamento, um sexo entre um casal que se ama, do que um sexo feito por qualquer casual, vamos dizer assim, sexo casual. Tecnicamente, o sexo entre um casal que se ama é para ser melhor. Por quê? Porque tem mais intimidade, porque existe tem mais... existe uma troca, porque você conhece mais. Então, quando você conhece aquela pessoa, você tem mais liberdade, intimidade, tem mais diálogo, você pode falar sobre aquilo. Só que quando falta isso, o que diferencia? Quando falta... Se você não tem liberdade, se você não conhece a pessoa, você não conhece... É igual eu estava falando, que uma coisa como o sexo, que é uma coisa que é feita para unir, que é um momento de ser feliz, que é para intensificar o relacionamento, o amor, o prazer do relacionamento, às vezes é uma coisa que causa repulsa. Eu já vi relatos... o marido viajar, porque se não tiver em casa... Nossa, se estivesse em casa, tava querendo todo dia. Nossa, já vai chegar? Nossa, ele chega querendo eu toda hora. Tem uma que usa isso como, tipo assim... Não, eu acho bom quando ele sai com os amigos, porque pelo menos me deixa em paz. Cara, tem alguma coisa errada aí. Sabe? Tem que ver. Eu já ouvi... Pode falar. Eu já ouvi relatos de mulheres dizendo assim que quando terminou o relacionamento sexual, o marido vira pro canto e vai dormir. E ela vira pro outro canto e vai chorar. O que é isso? Isso é triste, isso é lamentável no casamento. E já ouvi relato também de mulheres que o cara tem amantes e ela até acha bom.
Deixa ele ter amante por lá, que aqui em casa ele só vai trazer as coisas boas, ele vai cuidar de mim, ele traz o sustento, ele traz tudo. Ele é legal, ele é gente boa. Mas ele tem amante, ela sabe, mas ela deixa ter. É bom até que pelo menos ele se descarrega por lá, a expressão descarrega, né? Olha pra você ver. Essa questão dos dois que entram, que vira pra um lado. Ele dorme porque já usou, já fiz o que eu queria. E ela chora porque realmente se sentiu usada. E ela não tem liberdade de falar sobre isso. Ela chora sozinha porque ele não está disposto a ouvir. Porque se falar sobre isso, a casa cai. Exatamente. Tem gente que é tão egocêntrico assim, que se começar a falar, olha, não tá bom, ele tá achando que ela já tem outra, ele tá achando que ela é safada, que você quer que eu não tô satisfazendo. Como assim que não tá bom? Não tá bom, não? Ou que ela é fria, né? Aqui. Ah, dá um tempo, velho. Ou então usa a expressão, tipo assim, pra trazer algo pejorativo, pra pôr ela assim, ela se sentir humilhada, tipo assim, você é isso porque você é fria, né? Desfazendo dela como mulher, né? Falta o que aí? É uma questão de egoísmo desse parceiro, é uma questão de falta de liberdade dela de se expressar, né? De entendimento dele, da parte dele, de conhecer a mulher que ele tem, né? A parceira, certeza. O que está acontecendo? É um caso aí, desse primeiro fato aí, de muito egoísmo dele, e eu vejo essa mulher aí no mundo de muito solitário, muita solidão. É algo muito triste. E no segundo fator é a pessoa se contentar apenas pelos benefícios de zona de conforto. Pensa que situação que está. Né? Que triste, né? Um cara que sai, ele tá sempre inventando mentiras para sair e sair com as amantes, ela sabe, ele faz de conta que tá mentindo, ela faz de conta que tá acreditando. Exatamente. E aí ele compensa por um lado que parece que tá bom. Ele sendo legalzinho, ele sendo bem educado dentro de casa, suprindo ela com as coisas. Aí ele tá sempre inventando a desculpa para sair, porque tem isso, porque tem aquilo, tem reunião até mais tarde no escritório, tem que sair com os amigos. E na verdade ele tá mantendo uma vida dupla. E às vezes ela tá deixando, por quê? Porque não é satisfatório para ela. E ela acha que tá tudo bem. Eu tô tendo o que eu preciso. E deixa ele para lá. Ela tá deixando de desfrutar, eles estão deixando de desfrutar uma vida maravilhosa juntos, momentos prazerosos. E o cara tá encontrando fora de casa. E às vezes com uma mulher que mente. E que ela só quer aquilo dele porque ele tá pagando às vezes, ou ele tá mantendo outra mulher. Que ela também não tá satisfeita, mas ela também fala, não, pelo menos ele vem cá e me cuida de mim. É uma amante que ele cuida. O cara se desdobra. O cara se desdobra para financeiramente cuidar das duas mulheres. E aí, como a mulher de lá mente, ele acha que a de cá, a esposa, é fria. Porque a outra finge. A outra faz uma performance. Aí tá a questão que eu fui falando, porque foi como é que fala? Ele foi educado. Educado para isso, né? A educação sexual que ele teve veio de pornografia. E aí ele quer essa performance. O sexo pago, porque o sexo pago imita a pornografia. E aí ele prefere aquela porque ela faz ele sentir que ele é o cara, que ele é o machão, que ele é o cara. E às vezes ela tá só fingindo. E ele deixa de procurar a esposa, por quê? Porque a esposa não finge. Às vezes eles não construíram um relacionamento. E ela, como não gosta, eles não falaram sobre isso, eles não amadureceram, ela está só servindo. E quanto menos ela servir, ela vai sentir que ela está sendo menos objeto. Deixa ela trazer suas coisas dentro de casa. Deixa ele se servir de outra. E aí na cabeça é um relacionamento doentio. Mas que muitos casais estão vivendo hoje em dia, infelizmente. E o sexo deveria ser algo prazeroso e ser algo gostoso de se viver juntos, de compartilhar, de usufruir juntos. Está sendo algo que fere, que machuca, que faz chorar, que adoece a alma de muitas mulheres. E às vezes até do homem também, que esse cara também está doente. Os dois estão adoecidos, os dois estão deixando de usufruir tanta coisa boa, porque falta conversar, porque falta abrir o coração, porque falta tirar esses tabus que a pessoa carrega de que sexo é algo pecaminoso e eu não posso falar sobre isso, tem que ser algo para fazer e depois faz de conta. Ainda mais que a pessoa que é crente, acho que tem que se une para o sexo, depois vamos falar de outras coisas, nós somos servos de Deus. Como se fosse algo pecaminoso. Não vamos falar sobre isso não, porque isso não é coisa de nós falar não, nós temos que falar das coisas de Deus. O sexo também é coisa de Deus, foi Ele que fez a gente para viver, foi Ele que nos fez assim.
Os nossos órgãos sexuais, os nossos hormônios, os nossos desejos, tudo foi feito por Deus. Se Deus foi quem nos criou, então tudo foi Ele que colocou em nós, do jeito que a gente é, né? Então, se Ele fez, por que Deus fez algo que seria pecaminoso, se é nato meu, se nasceu comigo? Por que a nossa sexualidade é pecaminosa? Às vezes tem coisas pecaminosas dentro da sexualidade, tem caminhos pecaminosos, tem coisas que são desagradáveis, e às vezes eu acho que é mais pecaminoso porque fere o outro do que pelo ato em si. É mais pecaminoso por machucar o outro, por ferir o outro, por deixar uma outra pessoa que compartilha uma vida comigo, está chorando, está sofrendo do meu lado, do que conversar sobre isso. A gente amadurecer nesse sentido, viver algo prazeroso, viver algo que seja gostoso de viver, né? Eu, mas a Raquel, a gente quer envelhecer junto, até quando não dá conta de fazer mais nada, mas pelo menos beijar, aqueles dois maracujazinhos lá, todo murchinho, mas tá pelo menos um carinho, né, meu bem? Preciso viver isso. Mas a gente tá construindo agora. Tem que ser construído. Vai chegar o tempo que não vai ter mais condições de fazer certo, que as coisas não funcionam mais. Vai ter um dia que não vai funcionar. Então, o dia que não funcionar nada, a nossa boca não vai funcionar, a nossa mão, nós vamos acariciar, nós vamos nos beijar, nos abraçar. E vamos viver ainda, né, a nossa sexualidade lá... Os dois no chibinha. E voltando lá, algum pontinho aí atrás, que eu ia comentar sobre, isso aqui eu vou falar algo para as mulheres. Fundamental. Não finja. Você não tem que fingir nada. Se não foi bom, não foi bom. Se não tá legal, não tá legal. Entendeu? Se expresse, se posicione nessa relação. Agora, saiba como é que você vai ter essa força? Busca autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai te levar a dizer não para aquilo que você não gosta, que não é legal. Você vai saber o que você não quer para você. Isso é autoconhecimento. Porque que às vezes muitas mulheres aceitam qualquer coisa e se adapta ali porque não sabe, não se conhece, não sabe o que quer, onde quer chegar, o que é legal. O autoconhecimento vai te ajudar a dizer não e o dizer sim. Isso eu quero. Eu gosto disso. Isso é bom, isso me dá prazer, isso é legal, isso é respeitoso, isso não me fere, isso, eu quero mais disso. Autoconhecimento, não finja, não finja, entendeu? Nós não somos objetos, nós somos parceiras para desfrutar, né? O sexo é um alimento gostoso para os dois. É muito bom a comida quando se põe na mesa e todo mundo come com prazer, não é verdade? Ali você come, você desfruta, você comenta sobre, que legal, que gostoso que tá isso aqui. Você saliva, você come, você quer mais, você repete, porque a comida tá boa para todo mundo, né? Uhum. Eu não posso fazer um almoço que é legal só para mim, né? Meu almoço, meu jantar é bom para todo mundo que vai comer, que faz parte. Então, se tem um autoconhecimento meu, pessoal, da minha relação íntima, da minha vida sexual aqui, eu vou saber o que eu não quero e o que eu quero, o que é legal e o que não é. E assim, dando liberdade do outro se expressar dentro dessa relação, eu vou estar também oferecendo este prazer de acordo com o que é legal para ele, desde que não vai estar me ferindo. E ele, pela mesma forma, ele está me proporcionando algo legal, que é gostoso, que é fantasioso para mim, que não fere ele também. Mas isso, sem conversa, sem conhecimento, não tem, não chega, né? É verdade. A questão sexual, a gente tem que falar desde o início aqui, isso. E é o seguinte, gente. Tanto o sexo entre o casal pode servir de cura, pode curar questões que aí deram até antes do casal, pode trazer de cura, de conexão, de coisas boas, como ele pode destruir a relação, como ele pode causar adoecimento e causar traumas. Com certeza. Essa questão de causar adoecimento e causar traumas vem de uma relação que é só feita para usar a pessoa, só com egoísmo, para seu próprio prazer, e aí esquece a pessoa o restante do tempo. Uma relação onde a pessoa fala e ela é humilhada, ela não pode ter a voz, ela não pode ter o prazer dela validado naquele momento. Uma questão que é feita à força, abusos dentro da relação. O estupro, ele é feito dentro do casamento. Tem gente que acha que não, é casado? Como assim? Era casado? Não.
casado, se é contra a vontade da pessoa, pessoa casada também tem vontade própria. Não é uma Claro. pessoa. Eles são um só em relação ao casamento, mas cada um tem sua vontade própria. Se Cada é um feito continua contra a seu indivíduo. vontade, continua seu indivíduo. Continua. E isso pode trazer uma rachadura. Esse momento pode ser um momento temido, um momento que vai trazendo traumas quanto aquele. Quantas mulheres não têm traumas do início do seu relacionamento? Porque tiveram sua pureza questionada ou criticada, ou porque pediram para fazer alguma coisa, que elas se expressaram, né? Buscaram seu prazer e foram podadas, ou porque não teve carinho, ou porque foi uma coisa feita na brutalidade, machucadas, e machucadas fisicamente e emocionalmente. E aí vem criando traumas. E sobre cura, eu tenho uma história aqui, uma história assim, para contar. Um caso que, no meu curso, que a gente teve acesso, a gente atendeu, eu posso falar, mas não vou citar nomes nem nada, que a moça, ela teve um abuso na infância. Entraram na casa e foi uma coisa assim, muito traumática, mas foi muito traumática mesmo. Machucou ela de todos os âmbitos possíveis. Quando ela casou, ela se apaixonou muito pelo noivo dela, e ele muito apaixonado por ela também. Ela falou para ele, falou assim, olha, é o seguinte, eu sofri isso, 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 eu tenho esse e esse trauma, então eu tenho medo de não conseguir ser plena nessa área, né? Eu não consegui fazer, eu tenho medo disso me atrapalhar com você. Porque eu tenho medo de, na hora que a gente for fazer, eu lembrar. Vingatilhos. Ou, vingatilho, eu tenho medo disso. Então, pode ser que eu não consiga. E esse cara falou assim pra ela, ó, calma, pode levar 1 ano. Mas eu vou te tocar o dia que você se sentir confortável. A gente vai fazer do jeito que você quiser. Eu vou ser, assim, foi tão cuidadoso que uma mulher que tinha tudo para ter todas as travas sexuais possíveis e existentes, é uma mulher curada. O amor dele, o cuidado dele trouxe cura emocional. E o sexo deles ali foi cura para ela. Mas dois fatores importantes aí, né? Tirou o gatilho de que sexo era de maldade, que foi alguém que me machucou, e colocou outro no lugar. Sexo é uma coisa de amor. Sexo é uma conexão minha com o meu esposo. Duas atitudes importantes demais aí, ó. Primeiro, uma mulher que se dispôs a falar. Ela falou sobre isso, ela não ficou calada, sofrendo, escondida. E um cara que teve a sensibilidade de ouvir e expressar amor nas atitudes dele quando ele ouviu essa mulher. Isso é extremamente necessário no relacionamento. A pessoa saber falar sobre aquilo que carrega. Mas assim, essa hora que o senhor falou assim, que é importante a pessoa falar e tal, ok. Isso aí é certo, porque ninguém sabe o que o outro tá passando. Só que tem gente que o trauma foi tão grande, tão doloroso, existem 2 possibilidades. A pessoa não está pronta para falar. Na verdade, eu vou citar 3 possibilidades. Primeiro, a pessoa não está pronta para falar, aquilo mexeu tanto com ela, doeu tanto o trauma dela, que para ela falar de novo é cutucar, é reviver. Então, tem gente que prefere. Nós, eu trabalho com saúde mental, eu sei que a ferida tampada, ela só piora, ela vai apodrecendo, ela vai ficando cada vez mais doente. Só que tem gente que não tá pronto, tem gente que não dá conta. Tem gente que só tampa. Tem outro segundo caso. Tem gente que não sente a liberdade. Tem gente que não sente. Talvez essa mulher ela tinha uma conexão tão emocional, tão forte, um relacionamento tão sólido, emocional, e ela se sentiu tão acolhida a ponto dela sentir liberdade, confiança de se expor ali. Tem gente que não tem essa confiança no relacionamento que tem. Tem gente que fala assim, nossa, se eu falar, ele vai fazer alguma coisa, ou ele não vai acreditar, ou o que ele vai pensar. E terceiro caso, existem muitas pessoas que sofreram traumas e não sabem. O cérebro camufla, ele recalca. Muitas vezes uma coisa foi tão dolorosa para a pessoa, mas tão dolorosa, que o cérebro adormece aquela lembrança. Então a pessoa teve um trauma, aquilo ali foi tão doloroso
que o cérebro amortece, adormece a lembrança, só que o que adormece é só a lembrança. Mas não os efeitos no organismo. Não os efeitos que tem, que aconteceu. Então a pessoa não lembra que teve o trauma, mas todos os efeitos que o trauma traz, tá nela. Continuam despertados às vezes, né? Ali, despertos e ativos. Então, nesse caso, não consigo, eu tenho trava, tocou em mim aqui, eu sinto medo. Nossa, quando ele vem me dá um arrepio, nossa, eu fico ansiosa quando eu sei que vai rolar. Nossa, então, gente, é terapia. Essa questão que a minha mãe falou nesses 3 casos aí, pelo menos 2 deles é terapia, né? Terapia tanto sozinha, para a pessoa, quanto para o casal. Uhum. É importante, necessário. O relacionamento vale isso. A saúde sexual do seu relacionamento vale esse cuidado. Buscar ajuda profissional. Entendeu? Não é vergonhoso. Não. Não precisa tá virilzão. Homens também. Tem homem que tem trava. E às vezes você pensa que o problema tá... porque eu acho que eu não amo, acho que eu não tenho desejo. E talvez não é. Tem gente que tá abrindo mão de relacionamento por uma coisa que tá aqui dentro. Você abre mão de uma coisa que tá fora, que é o relacionamento, e o problema, na verdade, tá dentro de você. Que ele pode resolver aquilo e viver muito plenamente, né? Ele pode resolver aquilo com um profissional, falar sobre aquilo, ser curado e viver plenamente a sexualidade dele. Às vezes é algo fisiológico, ele tem que procurar um médico e fazer tratamento, uma reposição hormonal, algum remédio, alguma coisa nesse sentido. Às vezes é algo psicológico, ele tem que ser tratado e curar essas travas. E ele viver, em vez de abrir mão, porque quando você abre mão no relacionamento, mas o problema está aqui dentro, você vai carregar para o próximo. E aí você vê pessoas que ele passa por 1, 2, 3, 4 relacionamentos e está sempre com problema. Porque ele está trocando as pessoas, o que tem que trocar é o que está aqui dentro dele. Ele está carregando isso dentro dele. Dele ou dela. A pessoa está com... O problema está aqui dentro e ele está achando que é trocando a pessoa. E aí, dentro de pouco tempo, ele está traumatizado, ele está com problema no próximo relacionamento. E passa por 4, 5 relacionamentos, mas ele não tirou o que está aqui dentro dele. Talvez ele precise de ajuda e não queira assumir. E é muito mais triste isso do que você procura uma ajuda, você trata, você vai atrás, e aí você vai viver plenamente. Você consegue desfrutar de um relacionamento pleno, né? Até a questão dos homens mesmo que maltratam e que ferem e que não tem carinho, às vezes são homens adoecidos também. Com certeza. Vale olhar. Se você acredita, eu não sou entusiasta do casamento a todo custo, não sou entusiasta de que tem que aguentar tudo e até que literalmente a morte os separe, pronto, não. Mas eu sou entusiasta da parte de que tem que tentar. O que tem que tentar, exatamente. Então, assim, se você acha que o seu relacionamento vale você buscar uma ajuda profissional ou buscar curar a si, porque quem está ferido continua ferido, a ferida vai aumentando e ele vai ferindo pessoas. Exatamente. Né? E aí a sexualidade vira um lugar de dor, de ferida. E às vezes um casal que tem várias relações sexuais na semana não estão bem. Pode estar feridos, pode estar doentes. Porque estão só... Pode estar oprimido. Então a qualidade vale muito mais do que as quantidades. A qualidade do viver esse relacionamento juntos. Igual eu vi agora a Eliane Quintanilha falou que tem muitas mulheres feridas emocionalmente, mas tem muitas pessoas, mulheres ou homens, por coisas que carregaram, por palavras que ouviram, por situações que viveram, por atitudes que receberam. Pode estar ferido e pode estar trazendo trauma sobre ele, às vezes, como você disse, até coisa que ele nem sabe. Talvez ele precise aprender a identificar essas coisas para correr atrás de ajuda e viver plenamente uma vida sexual, uma vida conjugal, uma vida sentimental satisfatória, plena. Tirar a alegria do relacionamento, tirar leveza, tirar prazer de estar junto com a pessoa. Tudo aquilo que dói, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que dá um bolo no estômago, tem alguma coisa errada por trás, não é? Então a leveza, o prazer, a alegria, o desejo de que aquilo aconteça tem que estar presente na vida sexual, na vida conjugal. Ou então, não dá. Sua mãe falando que você quer falar, bem, pode falar.
Sua mãe pensa, Raquel quer falar. Eu acho que eu passou. Ah, Meu celular aqui tá a bateria se indo. Mas essa eu também questão aí, já tem 1h04, né? é muito importante. O autoconhecimento para ambos, né? Que a partir daí, ambos vão saber o que querer, o que não querer, o que aceitar, o que não aceitar, o que é legal, o que não é legal. A partir do autoconhecimento, tudo muda, né? A Uhum. terapia está aí, a ajuda existe, né? Tanto pelas redes sociais ou presencialmente mesmo. Nós temos esses acessos aí, né? Então, assim, hoje nós pecamos em não buscar conhecimento. Né? Com certeza. Antigamente, ainda muita gente levava isso tudo muito automático. É o que temos para hoje, é isso mesmo. Mas hoje não. Hoje nós estamos numa era aí de conhecimento de perto de nós. Então, cabe a gente buscar. Não contentar com mais ou menos, não contentar com morno, sabe? A relação morna é muito ruim. Uma relação sem prazer é muito ruim. Uma relação onde só se sente nesse lugar assim, onde um vive no egoísmo, o outro ali só no tipo assim, deu o que deu, tá indo. Então, não é legal. A Uhum. vida a dois é muito boa, desde que seja boa. Desde que tenha prazer em tudo, que tenha diálogo, existe aí, que existe assim, um todo legal, né? É. Um dia a dia, é um anoitecer, um levantar, um deitar, um viver diário, um andar, né? No cotidiano legal. Então, vamos fazer dessa vida ser legal, né? A nossa Uhum. vida é muito curta, ao mesmo tempo, muito tempo para viver junto sendo ruim. Não é verdade? Às É. vezes, curta porque perdemos tempo com pouca coisa, sem buscar conhecimento e ajuda, e muito longa para viver ruim. Pensa, nós temos aí, no mínimo, aí, uns 40 anos para a gente viver junto se a gente estiver vivo, ou mais, né? Não sei. É. A gente pensou, 40 anos mais ou menos, meia boca, uma vivência morna? Não, vamos ter esse que seja 30, 40, quantos anos nós temos pela frente ainda, mas que seja gostoso, que seja prazeroso, né? Aquilo que está no alcance, vamos viver legal, né? E não Com achar certeza. o que der é isso, o que temos para hoje é isso mesmo, vamos levar na barriga, no automático. Não, vamos buscar. E para as mulheres, o que eu falei aquela hora, não finja estar na relação. E por outro lado também, não tipo assim, não espere que o outro adivinhe ou que só ele crie, mas porque nós viemos de uma crença que não era legal a mulher se posicionar dentro do ato sexual, tipo assim, fazer acontecer, não é verdade? Era tipo meio vergonhoso, não, né? Não, aquilo que você gosta, aquilo que você queira, faça. Busque isso dentro da relação, né? Ah, o que vai pensar de mim? Não vai pensar nada, vai achar bom também. Vamos falar sobre, vamos É. melhorar esse negócio aqui, sabe? Eu tava querendo isso, vamos fazer isso. Eu gosto de beijo mais longo, né? Eu gosto de beijo mais assim, bora. Mas se você não gosta assim, vamos tentar melhorar isso que você não gosta, de repente você começa a gostar. Então, tudo que se conversa, melhora, né? Falar sobre as zonas erógenas, aonde você gosta que toca, que jeito você gosta que toque, isso é fundamental também, né? É claro. Eu não gosto que você toque assim, eu gosto que você toque assim, me mexe comigo quando você toca nesse lugar. Eu não gosto que você faz mão de gancho. Nem sei o que é mão de gancho. É assim, ó, durinha. Ah, nem sabia. Aí, tá vendo? Tô aprendendo coisa nova nessa live. Nem sei o que é mão de gancho, nem sabia, nem sei se eu tenho. Agora você falou um negócio aí que eu vou ter que Tem não, pesquisar. velho. Não tem mão de gancho. Não, né? Não tem mão de gancho. Mas eu acho que construir a sexualidade é algo top demais, sabe? Vocês falarem, o casal falar sobre, ter a liberdade de falar, ter a sensibilidade de ouvir e colocar isso em, talvez não vai ser colocado em prática, né? Tem fantasias que talvez eu tenha e a minha esposa não compartilha. Tem coisas que eu vou querer, vou expor
E ela vai dizer, não, para mim não dá. Não, isso me infere, isso, tal, isso aqui eu não quero. Então, tudo bem, vamos conversar sobre isso. E se forçar, gera trauma também. Fere Gera também. trauma também. Então, vamos conversar a partir de uma sexualidade prazerosa, gostosa, saudável, dentro do que os dois desfrutam dela. Exato. Respeitando um ao outro, amando um ao outro, procurando priorizar um ao outro, dar prazer um ao outro, né? Mais do que tentar buscar o prazer próprio, sentir prazer em oferecer prazer. Isso é maravilhoso, Sim. né? Gente, é na questão assim, como terapeuta, eu nunca ouvi falar ainda, de um casal ou de alguém que ficou traumatizado por não ter suprido o seu desejo sexual, um fetiche, tô falando de fetiches. Mas eu já vi muita gente, assim, estudos de casos de muita gente que foi traumatizada porque foi forçada a fazer um fetiche de outra pessoa que ela não, que feria ela. Isso não é saudável, isso é doentio também, não é? Sim. Agora, eu vou falar aqui, ó, 3 coisas aqui que eu vou falar pra gente caminhar pro fim. Primeira coisa, minha mãe falou sobre 40 anos que vocês têm ainda para viver juntos e fazer dessa convivência ser boa, né? Uhum. Então, assim, desses 40, vamos supor que 30, eu não sei quando que é o casal para de fazer sexo, mas assim, vamos supor que 30... Acho que tem cada casal tem uma idade, né? Não tem esse não padrão assim. Vamos supor 30. Não tem uma média. Daqui mais 30 anos de que vocês têm de vida sexual ativa. Cara, 30 anos de vida sexual ativa é pelo menos 90 sexos. Sabe? Então... 90 só? 3 por ano. Então, assim, vai querer ter essa conversa para resolver agora e ter aí seus 90 sexos bom? Ou vamos ficar tudo ruim e vamos ficar caladinho, porque resolver é complicado, resolver gera desgaste, é trabalhoso. Resolver um problema é trabalhoso, gente. Então, assim, vocês querem ter 90 sexo bom ou 90 sexo ruim? 90 em 30 anos, aí não, aí ficou pouco demais, ficou não? Tô usando a média de outros casais, não é de mim, não. Tô falando dos outros. Mas, enfim. Aquele ditado, aquela fala que você fala, assim, às vezes é necessário ter conversas difíceis, né? Porque a conversa difícil... É uma fala assim que conversas difíceis te livra de uma vida difícil. Acho que é essa frase mesmo. Isso. Exatamente. E um casal que sabe ter conversas difíceis sobre ele, sobre si, sobre os dois, e sair dali sem um arranca-rabo, esse casal tá amadurecendo. Aqui, ó, a fala que tá até aqui no meu Instagram, acabei de ver aqui a foto, que a frase que eu sempre uso é o seguinte: ter conversas difíceis às vezes é necessário para evitar uma vida difícil. O que você diz cura, o que você guarda adoece. Então, é falar. O que eu tenho para falar aqui é mais 2 coisas pra gente ir caminhando pro fim. Primeiro, a gente já disse aqui que a quantidade de vezes não é um indicador principal, só que sua relação tá ruim. Então, às vezes, sua relação tá boa num todo, mas você se apega tanto à quantidade, tem casal que entra em estado de ansiedade, porque se vê uma necessidade, às vezes eles estão em um momento de ser menos ativos sexualmente falando, porque acontece isso na vida dos casais, quem é casado há muito tempo, quem tem uma relação muito grande, às vezes tá cansado, às vezes tem os filhos. Tem momentos da vida que a frequência fica um pouco menor. E não quer dizer que tá ruim. Às vezes o casal se força pelaquela ansiedade do seguinte: se a gente fizer menos do que esses X vezes, tá ficando ruim. E gera uma ansiedade. Não, cara, fica tranquilo. Às vezes tá bom. Às vezes, se tá bom o restante, se tá bom pros dois. Se no restante tá tudo certo, tá tendo carinho, tá tendo diálogo, tá tendo humor, tá tendo essas outras áreas estão ok, então não tem problema. Então não tem problema essa questão de falar isso, entendeu? A Zila botou uma pergunta nos comentários aqui, ó. O rapaz colocou aqui, ó, Pretinho Santos. Meu amigo, o amigo dele, disse que goza muito rápido. Isso é bom ou ruim? Uai, depende muito da parceira que você tem, né? Do seu amigo tem, na verdade. Quem tem ejaculação precoce
é bom ele procurar ou, primeiramente, um sexólogo ou uma sexóloga, porque isso pode ser de questões emocionais, ou também procurar um médico. Como que é o nome daquele médico que trata das partes íntimas dos homens? Urologista? Não sei, eu acho que é um Vai ser urologista. Para ver isso aí com a questão profissional. A gente aqui está mexendo com terapia mesmo, ou com aconselhamento de casais. Então, essa questão aí é mais profissional da medicina. É mais profissional, é da medicina, né? Até porque isso daí tem que ter um equilíbrio. Tem que ser o que é legal, o bom e o ruim, o que é legal, assim, o que foi bom para ele e para ela. Porque se às vezes ele foi rápido, mas ela chegou junto, ela, né? Aí foi legal. Agora, se ele também, ela chegou e ele tá lá, toda a vida também, foi o 3 horas. Entendeu? E uma dica então, para ele, uma dica para ontem, antes de ele procurar ajuda, vai procurar ajuda médica, mas enquanto não vai, capricha nas preliminares, velho. Isso, né? exatamente. Capricha nas preliminares. Olha a experiência aí falando, ó. Capricha na preliminar, então, enquanto, para ela, para você satisfazer a sua parceira dentro do seu tempo. Isso, e aí, e a companheira que diz também, exatamente, a companheira que vai dizer se tá bom, se ela não tá, tipo assim, tá sendo insatisfatório o tempo, tá indo muito rápido, antes dela conseguir chegar ao orgasmo, ele chegou. Então, se tá assim, procura uma ajuda médica. Vai lá. Mas seja um cara bom de preliminares, começa a acariciar sua companheira, sua parceira aí mais, e vai procurar. Não se acomoda também, não. Mas conversa com ela, como é que tá o relacionamento. Não tem vergonha de conversar. Não tem vergonha de se tornar frágil, de expor suas fragilidades. Principalmente para essa pessoa que está do seu lado. Se você tá, não posso, então talvez não está maduro o relacionamento onde você não pode expor suas fragilidades, você tem medo de ser ridicularizado, tem medo de ser rejeitado, tem medo de ser abandonado. Então talvez o relacionamento está precisando de uma ajuda, está precisando de uma amadurecida, de melhorar. Porque um relacionamento onde eu não posso expor a minha fragilidade, ter a minha nudez de alma, eu me expor quem eu sou e ser amado, talvez esse relacionamento está precisando melhorar. Talvez é mais do que a ajuda médica, é a ajuda do aconselhamento para os dois amadurecer esse relacionamento aí, né? Mas é isso aí. Acho que estamos perto de terminar, né, Raíssa? Sim. Vocês têm alguma coisa para falar para fechar? Não, o que eu disse foi isso mesmo. Foi muito bom. É um assunto muito palpitante, né? Vou falar aqui só mais uma coisa, gente, para a gente terminar. Conversa chega no seu parceiro ou sua parceira e vai sem arma, sem estar armado, sem querer já levar tudo pro pessoal ou criar uma briga por causa disso. Não, fala assim, olha, amor, eu tô disposta a ouvir, eu quero falar com você. Você acha que tá satisfatório para você? O que você gosta que você nunca me falou? Tem alguma coisa que eu gosto assim, tal coisa? Você pode fazer isso para mim? Você se sente satisfeita? Tem algo que você queira me falar e você nunca falou? Porque a gente pode ajudar um ao outro. Aquele, como diz, um elefante branco na sala, que é aquela questão assim, que tem um problema, mas ninguém tá falando dele, né? Que não dá para esconder. O elefante branco a gente fala sempre, porque não dá para esconder, tá na cara, tá óbvio. Mas a gente finge que ele não tá lá, né? Exatamente. Então, você tá tendo aqui um ferreps no meio do relacionamento de vocês, aquela picuinha, aquele desgaste ali que vocês dois sabem que tá acontecendo, mas ninguém fala sobre. Sentem e conversam. Só o que tá acontecendo? Eu tô sentindo isso e aquilo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu te magoei. Foi alguma coisa que eu falei? Ou é comigo ou não? Foi antes de você? O que eu posso fazer para te ajudar? É a gente? É o nosso relacionamento? Vamos tentar resolver? Eu acredito que o nosso relacionamento vale muito. Então, a gente tem que consertar. Se uma coisa é muito preciosa para você, muito preciosa, se ela tá estragada, você arruma. Exatamente. Você não joga fora. Exatamente. Então, se a sexualidade do seu casamento, do seu relacionamento, é uma coisa preciosa para você, uma coisa que você quer, e tá ruim, você não vai jogar fora, você vai arrumar. Arruma conversando. Arruma conversando. Não corra do diálogo, não corra das conversas difíceis.
E esteja pronto para ouvir e tentar resolver. Se a pessoa falar assim, ah, desculpa, é porque você é muito fedido. Então, Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar banho, vou passar um desodorante, velho. Passa um desodorante. Ou então um mau hálito. Então, você tem um bafinho ruim, né? Íntimas. Tem sabonete com tudo quanto é cheiro. Pega um sabonete cheiroso e passa nessas partes íntimas. Não vem com cheiro de cebola pra sua esposa, não. Ou vai biturar uma cara que tá dando um bafo ruim, né? Vai lá, arruma um pouquinho. Vai passar um fio dental? Passar o fio dental, escovar esse dente antes de beijar. Seja mais celoso, talvez seja isso, né? Vamos conversar sobre. Agradecer a Eliane Quintanilha pelo elogio, a Graciana, a Gabi, obrigado a vocês. Furada? Vamos juntar, gasta um dinheirinho, larga de... Se o cara bebe, sei lá, larga de beber aquela cerveja, compra uma cueca nova, né? Ou às vezes a questão da bebida também. Esteja pronto para ouvir que a mulher não quer que você cheire com um cheiro de bebida. Talvez a mulher que não gosta disso. Uhum. Tudo isso tem a ver. A coisa boa é a liberdade de se conversar, os dois poderem falar e os dois terem a sensibilidade de ouvir, sem se irritar, sem se armar, sem estar querendo atacar. Ouvir não para responder, ouvir para compreender. Porque tem uma diferença muito grande entre ouvir para responder e ouvir para compreender. Então, quando você ouve para responder, você está caçando argumentos para vencer uma discussão. Quando você ouve para compreender, você está tentando entender por que a pessoa está falando aquilo, no que eu posso beneficiar. Porque tem muitas pessoas que conversam, que ouvem só para responder o outro. Ele está interessado em ganhar uma briga. Falando aqui, ó. O complicado, ela falou aqui, ó. O complicado é que... Ai, perdi aqui. É que quando você expõe um problema, o outro caça algo para apontar o dedo também. Exatamente, é o que o papai está falando. Né? Que é a questão de ouvir para responder. Quando você ouve para responder é isso. Você está ouvindo, mas a sua mente está trabalhando em caçar uma resposta que vença o argumento do outro. Eu quero derrubar o seu argumento com o meu argumento. Agora, ouvir para compreender é pensar assim, o que está ferindo? Em compreender você. É tentar ter a sensibilidade de resolver esse problema, de melhorar, não de atacar você, mas o que a gente pode fazer para atacar o problema que está causando isso? Porque quando eu ouço para responder, eu quero atacar você. Mas quando eu ouço para compreender, eu quero, junto com você, descobrir o problema e atacar o problema. É muito diferente. E é muito importante no casamento isso. Aprender a ouvir para compreender o outro. O que está ferindo? O que a gente pode fazer para resolver isso juntos? O que eu posso fazer para mudar isso? Porque talvez eu estou causando, até inconscientemente, eu estou causando um problema. O que eu posso fazer? Eu quero compreender você. Você não está me atacando, você está expondo um problema que talvez nas minhas atitudes eu estou causando. E eu posso mudar. Eu não preciso me defender continuamente. Eu posso... A Juliana falou, convide Jesus para ser o centro do relacionamento, que flui tudo. Serem asseados e cuide do corpo que não é seu, e sim do cônjuge. Muito bem. Eliana, essa questão que você falou aí sobre o corpo do cônjuge, seu corpo ser do cônjuge, eu entendi o que você quis dizer. Mas vamos supor aqui, ó. O corpo é um presente. A gente não é um ser só de corpo, só de matéria. Vamos dizer assim. Quando a gente é cristão, a gente aprende o que a gente é, um ser espiritual, que temos um corpo. Se você tem um corpo, quem te deu? Foi Jesus, foi Deus, né? E se alguém te dá um presente muito bom, que é seu, esse corpo é seu, porque assim, mesmo que você não tem um parceiro, você tem que cuidar desse corpo também, porque é um presente. É sua casa, é onde o seu espírito mora, é onde a sua alma habita. Você muda de casa, você muda de carro, você anda para lá e para cá, mas sempre com o mesmo corpo. Então esse corpo é o que te acompanha da hora que você nasce à hora que você morre. Você muda de muitas casas. É a sua casa. Quando você dá, você morre. É a sua casa. Sua casa é seu corpo. Então, se tem visita ou não, se alguém mora com você ou não, esse corpo foi um presente de Deus para você. Cuide bem dele. Não porque é do outro, mas porque é seu. E porque é seu, você tem que cuidar bem.
Isso é um ato de amor com você. Então, Uhum. assim, e isso melhora também essa questão de higiene que a gente falou aqui, melhora muito a questão sexual de muitas pessoas. Com certeza. Total, para muitos até totalmente, né? Que Exatamente. saber se assear, se cuidar, usar um desodorante, escovar os dentes, cuidar dos Um odores, perfuminho. um perfuminho para se apresentar melhor para o outro. Acho que é top demais isso, né? Para a Como é que saúde, eu ó, tenho... isso aqui é algo importante. Agora daria outro tema, né? Isso daqui, daria É. outro tema. Ser Vamos higiênico. tomar cuidado para não pegar 2 horas de live. Ser higiênico para a relação sexual. Gente, além de ser mais gostoso, mais prazeroso e tudo, todo mundo limpinho, cheirosinho, gostosinho, e sem falar que isso também para a saúde, gente, isso é fundamental. Meninas, Com certeza, né? não vá pro ato sexual aí sujinhos. Isso aí traz muito prejuízo para a saúde da mulher, principalmente. Né? É verdade. Então, assim, a gente pode evitar muita coisa começando por aí, né? Com certeza. Gente, foi muito bom hoje. Foi ótimo. Muito obrigada a todos que participaram, que estiveram aqui assistindo com a gente. Obrigada a vocês todos. Exatamente. A gente vai fazer uma pose aqui agora, que é clássica. Quem tiver aí, tira um print e posta nas redes sociais, marca a gente, posta nos stories. Fala o que você achou dessa live. Isso nos ajuda a divulgar. Aqui, ó. Nossa caneca que a tia Selma deu, top demais. Obrigado, tia Selma. Foi um presente maravilhoso. Deus abençoe cada um de vocês. A gente pode receber comidinha também, a gente quer beliscando. A gente pode receber tudo que vocês quiserem nos dar. Gente, essa live vai ficar salva no feed. Isso mesmo. Se você quiser propor um assunto, né? Pode falar no nosso privado, pode falar comigo, com a Raquel, com a Raíssa. Pode ir no nosso privado sugerir algum assunto que a gente vai falar, tá? Participe com a gente. E a gente quer contar sempre com vocês aí. Essa live vai ficar salva no feed, no meu feed, no do meu pai. Tem outras lives lá já sobre relacionamento. Se você quer ver, você pode entrar e ver as outras lá também. Com certeza. Se você pegou do meio para o final, pegou um pedaço, ou então quer enviar essa live para uma pessoa, quer que alguém veja, essa live vai estar no feed, você pode entrar e ver desde o início, você pode entrar e curtir, pode entrar e deixar seu comentário, e pode entrar e enviar ela para alguém. Tá Isso. bom? Muito obrigada. Semana que vem, na segunda, a gente não vai ter live, vai ser só daqui 15 dias. Ótimo. Aguardamos vocês daqui 15 dias, viu? Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. E lembrando sempre que beijar, isso aí nunca cessa. É. Beija muito. Beija muito. Isso aí vai até velhinho, mal de Parkinson, assim, ela dando conta de beijar. Não precisa nem ter dente para beijar, pode ficar tranquilo. Até quando acabar os dentes, você ainda vai conseguir beijar. Muito beijo, aquilo na mão, a mão naquilo, vai até morrer. E assim a gente encerra, né? Isso.